Não tem outra função esse vídeo a não ser eu mostrar para você como que eu faço as minhas análises qualitativas no método Dutching CS. E você vai sair daqui, ao final desse vídeo, se tiver acompanhado com calma e com atenção, muito melhor do que você chegou para fazer as análises qualitativas dos jogos. Então vamos lá, tá? Para que a gente faça aqui, estude juntos. Primeiro ponto. Não te esquece de entrar nas minhas redes, tá? Aqui embaixo, link do meu site, vai aparecer isso aqui. Grupo Free no Telegram, comunidade do Discord. 2 lugares bem importantes. O Free, porque eu trabalho junto com vocês por lá, de forma VIP, sem cobrar nada. Comunidade do Discord, porque lá você conversa com a galera que já está fazendo o método, alguns que já são lucrativos, outros que estão buscando lucratividade, e essa troca de ideia é sempre muito boa. Tá muito saudável a nossa comunidade no Discord. Fica à vontade. Também dentro desse link aqui, só clicar e ir lá. Pois bem, vamos falar da nossa análise qualitativa. O que você deve estudar na análise qualitativa? Primeiro ponto. Procure trabalhar equipes que você conhece. Isso daqui, esse primeiro ponto, não é uma regra, tá? É uma dica. Uma dica de alguém que faz esse método de forma lucrativa. As equipes com que você conhece vai evitar que você se coloque em situações de variâncias maiores. Porque às vezes a mudança de uma peça da equipe de um jogador, dele estar ou não estar em campo, faz uma diferença que você, conhecendo melhor essa equipe, você percebe. E isso pode fazer diferença na escolha de você optar por fazer esse jogo ou não, ou quem sabe até por cobrir alguns placares ou não, tá? Não é uma regra, é uma dica. Segundo, escalações das equipes, não só do favorito, mas também da zebra. Principalmente quando você não cobrir a goleada do favorito. Por que ambas as escalações são importantes? Porque se você não cobriu a goleada do favorito, esse favorito vem com o time titular e a zebra vem com o time reserva, e você, às vezes, pela análise quantitativa, que é aquela que o C-Score te dá em poucos cliques, que são as análises numéricas, acaba não tendo essa goleada envolvida, mas aí a zebra vem com o time reserva, pode ser que pela sua análise qualitativa essa goleada precise ou necessite ser cobrida na hora de você fazer a seleção dos placares. Então, sempre tomar cuidado com ambas as escalações, principalmente quando você não for cobrir a goleada, tá? Certifique-se de que a zebra também está com o seu time principal. Principais jogadores irão para o jogo, e aí eu vou dar 3 exemplos, tá? Primeiro, e para mim o mais gritante de todos, Inter de Miami com o Messi é uma coisa, sem o Messi é outra. Tá certo que a gente não tem mais Messis pelo mundo, mas nós temos tantos jogadores que são tão importantes para determinadas equipes quanto o Messi é para o Inter de Miami. Então toma cuidado nesse sentido. Luis Suárez para o Grêmio. O Grêmio com Luis Suárez é um. O Grêmio sem Luis Suárez é outro. Tiquinho Lopes para o Botafogo. Embora o Bruno Lage, que agora não é mais técnico do Botafogo, não tenha escalado o Tiquinho, estava optando pelo Diego Costa, eu particularmente não gostava quando o Tiquinho não ia a campo de titular. É o artilheiro do Campeonato Brasileiro, pelo menos quando eu estou gravando esse vídeo. Tem que ser respeitado. Confiança do cara tá lá em cima, tá? Então, principais jogadores vão pro campo, certifique-se disso. O jogo tem importância para ambas as equipes. As duas equipes realmente querem buscar pontuação nesse jogo, querem vencer esse jogo, ou tem uma delas que não tá dando tanta importância por N motivos. Nós já vamos seguir comentando abaixo. O foco dos jogadores está no jogo atual. A equipe está em plenas condições físicas, jogou há poucos dias. Por que esse foco dos jogadores? Por exemplo, vamos supor que a gente tem um jogo no domingo. Daí na terça-feira, quarta-feira, tem um jogo de Champions League ou de Libertadores, desse mesmo time que está jogando no domingo com os jogadores titulares. Só que, querendo ou não, a gente sabe, por mais que os jogadores venham com discurso, ou o treinador venha com discurso, não, a gente está focado no jogo atual, vamos pensar nesse jogo só na quarta-feira. Não é, né?
Ninguém vai para dentro de campo sendo titular sabendo que tem um jogo mega importante na quarta-feira, vai dividir todo tipo de bola. Não vai. Então isso faz diferença, tá? Mesmo sendo o time titular. Está em plenas condições físicas? Certifique-se de que o time que vai a campo tem condições físicas. Como que você faz isso? Tendo observado os jogos anteriores dessa equipe. Então aí é um pouco de estudo, um pouco de conhecimento, um pouco de tempo de tela, de assistir os jogos, de estar operando, tá? Jogou há poucos dias? Questão de condições físicas. Aí é só a gente olhar o calendário tranquilo. O site nos dão essas informações, tá? Mesmo sendo titular, tem algum jogo importante nos próximos dias? Que é isso que eu já comentei. Conquistou algum título no jogo anterior? Por que eu entendo isso daqui, esta informação como importante? Vocês já observaram o quanto acontece no futebol de uma equipe conquistar um título no jogo anterior e depois vai jogar um jogo às vezes até fácil no jogo seguinte e entra com o time titular e às vezes perde de uma forma às vezes até um pouco bizarra? Não é sempre que acontece. Mas com tanto jogo que a gente tem que operar para operar dia após dia, por que a gente vai se envolver num jogo com uma situação assim? Não tem necessidade. Às vezes os caras estavam comemorando bebida, comemorações e tudo mais. O cara vai para campo e não tá em plenas condições de fazer esse jogo, tá? Às vezes o cara quer jogar porque, pô, recém conquistamos o título, quero aparecer pra torcida. Mas para jogar, de fato, não tá em plenas condições físicas. O adversário muito provavelmente vai estar fisicamente melhor, tá? O elenco está rachado. O vestiário tem bom relacionamento entre os jogadores, comissão técnica, diretoria. E aí eu vou pegar como exemplo o Flamengo. O Flamengo com o Sampaoli e com alguns técnicos também anteriores, eu vou pegar o Sampaoli como exemplo, que é o exemplo mais recente, por muitas vezes não performava o quanto a gente sabe que ele poderia performar. E aí, numericamente, a análise quantitativa te aponta uma coisa e quando vai para campo os jogadores não estão a fim de jogar com o Sampaoli, tá? Eu tenho uma impressão também na atual temporada com relação ao Bayern de Munique. Só que lá a cultura é um pouco diferente, tá? Lá esse negócio dos jogadores boicotar técnico e tal é um pouco mais complexo, às vezes é um pouco muito mais sutil do que como é aqui na América do Sul. Porém, às vezes eu tenho a percepção que o Bayern em campo ele não tem, os jogadores do Bayern não têm vontade de jogar com Tuchel de treinador. E isso muitas vezes faz com que eu evite o Bayern para fazer operações. Tanto no match odds, principalmente no C-Score, no Dutching. Por quê? Porque é um método que eu vou me expor de forma pré e vou levar pelo menos até eu estar em lucro. E aí, fazer entrada num time que tem essa situação de vestiário rachado, de elenco rachado, de problema com o treinador, com jogadores, comissão técnica, diretoria, não vale a pena, tá? E última informação, e não menos importante que todas as outras, não se prender muito a enfrentamentos passados entre as duas equipes. E eu sei que tem muita gente que faz isso. Principalmente quando houver mais de um ano de diferença ao jogo atual. E aí, de novo, eu vou usar o exemplo do Inter de Miami, do Grêmio e do Botafogo. O Inter de Miami da temporada passada não tem nada a ver com o Inter de Miami atual. O Botafogo da temporada passada não tem nada a ver com o Botafogo atual. O Grêmio da temporada passada não tem nada a ver com o da temporada atual. Então, como que eu vou qualificar uma entrada minha baseado nos resultados passados desses jogos? Aí você pega aí um times que às vezes você não conhece bem, confronta os últimos enfrentamentos desses times, às vezes para mais de uma temporada atrás, e acha que esse dado é mega importante para você. E não é. Toma cuidado com isso. O C-Score, ele já numericamente te entrega tudo que ele tem que te entregar. Tu não tem que ficar pensando nisso aqui. Não tem. Exceto que essas equipes tenham se enfrentado há poucos meses num jogo que foi de fato um enfrentamento sério, que não era um enfrentamento que um dos dois não precisava tanto. Aí você pode levar em consideração. De resto, descarta isso, tá? Para olhar as escalações das equipes, eu acabei não botando nesse slide, mas tem os sites que vocês, a maioria de vocês já conhece. Sofascore.com. Deixa eu puxar aqui um bloco de notas, eu vou anotar aqui. Ó, para facilitar. Tá, ó. Sofascore.com. É um dos que vocês podem procurar escalações. Flashscore.com. É um outro que você também pode procurar as escalações, tá? Então,
Fique à vontade, está dada a dica. Espero que esse vídeo de alguma forma te ajude de fato, que você melhore cada vez mais aí na sua caminhada rumo à lucratividade, caso ainda você não seja lucrativo aqui no Dutch CS, mas eu tenho certeza que você tem todas as condições de ser. Valeu, um grande abraço e até o próximo.